Olá, olá, olá. Vamos falar hoje rapidamente, mas de forma bastante consistente, os conceitos básicos na farmacologia da dor. Isso é importante porque é o que a enfermeira precisa saber, porque nós fazemos a gestão de uma prescrição. E se nós não soubermos como que funciona os mecanismos fisiopatológicos que envolve quando o paciente tem uma doença e é administrado um medicamento. Então, vamos lá. Bom, nós sabemos que os conceitos básicos, eles têm compreensão no sentido do quê? Que a farmacologia de qualquer droga envolve propriedades físico-químicas, uma propriedade bioquímica, um mecanismo de ação, a via de administração, absorção, distribuição, metabolização, excreção terapêutica e respostas fisiológicas, farmacocinética e farmacodinâmica. Com isso, você vai dominar, enfermeira, o mecanismo de ação, vai dominar todo o processo de farmacocinética e farmacodinâmica da droga. Mas, Márcia, eu não sou prescritora, por que eu preciso? Para que você tenha um entendimento, né, para que serve essa droga e possíveis reações e contornar os efeitos adversos que, porventura, seu paciente possa apresentar. Além disso, saber educar o seu paciente, porque assim você vai ser realmente um enfermeiro que vai se destacar e agregar valor no seu cuidado. Lembrando aqui, compartilhe esse vídeo se você achar legal, se você achar que está contribuindo com alguma coisa, para que outros enfermeiros possam saber e até recapitular tudo isso que nós vivemos lá atrás na faculdade, não é mesmo? Então, toca o dedinho aqui, né? Se inscreva no canal, compartilhe, para a gente acionar o sininho, porque eu estou 3 vezes por semana mandando aulas rápidas, com conteúdo bastante denso, mas extremamente efetivo. Bom, então o que acontece? Farmacocinética, quando o fármaco entra no organismo, ele vai ser absorvido, distribuído, metabolizado, né? Vamos dizer assim, digerido e expelido através da excreção. Já a farmacodinâmica, o que acontece dentro do organismo? O local de ação desse fármaco, o que ele faz no organismo, a ação dele e os efeitos, né, que nós esperamos, no caso aqui, medicamentos para o alívio da dor. Tudo isso vai depender da concentração no local do receptor, que a gente vai ver adiante. Então, a farmacocinética, o que é? A farmacocinética é o que abrange a absorção, distribuição, biotransformação e excreção. A farmacocinética é determinante dos passos de uma prescrição medicamentosa. E ele pode estar sendo definido, né, teoricamente, em processo de absorção, distribuição, a biodisponibilidade, que a gente vai falar, e os intervalos entre as doses, calculados geralmente em função do tempo e eliminação do fármaco. E isso é muito importante, porque nós atrasamos para entender por que alguns fármacos para dor são prescritos de 8 em 8, outro de 12 em 12, de 6 em 6. Então, é isso que a gente vai ver. Bom, para que a gente possa falar rapidamente da absorção do fármaco, ingerir um fármaco ou administrar esse fármaco, ele vai passar por alguns órgãos que vão fazer o quê? A absorção. Vão pegar, né, uma quantidade daquele fármaco, ele vai ser absorvido e, a partir daí, essa absorção é a biodisponibilidade, ou seja, a fração do fármaco que alcançará a circulação sistêmica. Né? É o nível plasmático que vai chegar na corrente sanguínea daquele fármaco, independente da via de administração. Então, a biodisponibilidade de um fármaco é muito importante. Por exemplo, a oxicodona tem biodisponibilidade oral até 87%. Então, nós sabemos que essa biodisponibilidade, quanto maior, mais rápido vai chegar a fração do fármaco na circulação sistêmica, é mais efetivo o resultado, né? E a gente sabe também que a forma de administração pode ser dividida em via enteral, lógico, via oral, retal, parenteral, ok? E ainda assim, a gente usa muito na via, para controle da dor, as vias transdérmicas, tá?
E a biodisponibilidade, o que é isso? A biodisponibilidade, quando o medicamento é absorvido, a biodisponibilidade é o quê? A extensão e a velocidade, que é essa porção, veja bem nesse gráfico, a velocidade. Estou tomando agora o fármaco, a oxicodona, como eu falei. A oxicodona, um exemplo, tá? É um fármaco via oral que eu tomo, 38% da droga, ele tem um mecanismo bifásico, 38% da droga ele já é absorvido ali. Ela chega na velocidade, o restante é distribuído lentamente nas próximas 12 horas. Ou seja, a biodisponibilidade determina o que? A propriedade da dosagem, que depende, em parte, da sua forma e fabricação. Então, é a velocidade com que essa porção ativa do fármaco adentra a circulação sistêmica, fazendo o quê? Atingindo o local de ação, onde a gente quer. Né? É essencial saber se as formulações medicamentosas são equivalentes. Isso a gente vai ver, tem uma outra aula sobre isso. E aí a distribuição, ingerir, tem a biodisponibilidade do fármaco, a partir daí o que vai ser distribuído, ou seja, o local de ação onde ela atua, esse fármaco, ele vai exercer o seu quê? O efeito que se deseja. No caso nosso aqui, controle da dor. A distribuição do fármaco também depende de algumas outras coisas, ou seja, um local de ação inesperada, onde vai exercer o quê? Uma ação indesejada, provocando o quê? Efeitos adversos. O que acontece? Muitas vezes o opioide causa constipação, porque além de ativar os receptores de dor, ele também ativa os receptores gastrointestinais, fazendo com que o peristaltismo seja diminuído, causando a constipação, que é um efeito indesejado. O local onde são metabolizados, podendo aumentar a sua ação ou ser inativado. Locais onde são o quê? Excretados. E aí, a partir daí, dessa metabolização, ou seja, ele toma pela boca o medicamento, ele vai, né, ser ingerido, a partir daí ele vai passar por o quê? Por vários órgãos, inclusive, né, metabolizados, ou seja, a nível hepático, por exemplo, a metabolização de primeira passagem, que é a nível do fígado, né, os metabólicos, né, as substâncias vão reagir, né, substâncias químicas, metabolizando esse fármaco, né? A concentração do fármaco, então, neste momento, ela é significativamente reduzida e inativada pelo fígado antes mesmo de atingir a circulação sistêmica. Lembra que eu te falei, 97%, 94% de alguns fármacos tem biodisponibilidade oral, como a oxicodona, como eu citei. Isso é perfeito, porque perde-se muito pouco na metabolização de primeira passagem no fígado. Isso quer dizer que eu tenho mais droga circulante efetiva que me causa alívio da dor. E, a partir daí, esse fármaco vai ser eliminado. Essa excreção pode ser através do rim, a maioria das vezes, 90% dos fármacos são eliminação renal, e também pode eliminar através das fezes, do suor, da lágrima, leite materno também. Por isso que a gente tem que ficar muito atento para gestantes que fazem uso de alguns fármacos para dor. Né? Então, o que é a farmacocinética? É a fase da liberação do fármaco, depois a absorção, distribuição, biodisponibilidade e excreção, depois vem o quê? A partir desse momento vem a fase do quê? Da farmacodinâmica, para que a gente chegue no efeito terapêutico. E o que é a farmacodinâmica? A farmacodinâmica é o quê? É o mecanismo de ação de um fármaco em relação à sua concentração, atingindo efeitos desejados e, algumas vezes, efeitos até indesejados, como os efeitos adversos. Então, o que acontece? Ingeriu o medicamento, ele foi absorvido, a biodisponibilidade dele foi metabolizado no fígado, excretado no rim, por exemplo. Aí, o que acontece? Ele vai ter reações químicas e bioquímicas, onde ele vai ter o quê? Um local de ação. Esse local de ação é o alvo molecular, onde a droga vai se ligar através, né, de um receptor ou de uma enzima, promovendo o quê? O efeito desejado.
A gente sabe que, no caso, por exemplo, que eu citei dos opioides, eles vão fazer o quê? A partir deste momento em que ele atinge o alvo desejado, ele vai o quê? Buscar afinidade ao receptor dele, opioide. Naquele momento em que ele conecta com o receptor, ele ativa esse receptor, liberando uma série de substâncias, o mecanismo de ação dele interceptando o estímulo doloroso. Né? Esse é um mecanismo bastante importante quando se trata de medicamentos para dor. Nós temos receptores agonistas, que têm uma afinidade ativa o receptor, e tem um antagonista, que faz o oposto, ok? Para produzir, então, um efeito farmacológico, o fármaco ele precisa de duas características. Primeiro, a afinidade pelo receptor e a atividade intrínseca, ou seja, depois dele se ligar, ele tem que ter a capacidade de quê? Ativar. Funciona como um Lego. Tenho lá a oxicodona, ela tem afinidade pelo receptor, conectou, se ligou ele ativou e, consequentemente, a gente tem o efeito desejado. Então, de maneira geral, o que a gente está falando? A farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco, e a farmacodinâmica é o que o fármaco, é o mecanismo de ação que o fármaco faz no organismo. Isso é muito importante. Além disso, tem um detalhe que gera muita dúvida e que muitas pessoas me perguntam: mas, Márcia, o que é meia-vida do fármaco? A meia-vida de um fármaco é um conceito cronológico de tempo, que indica o quê? Uma grandeza reduz a metade do seu valor. Por exemplo, né? A meia-vida, né? A meia-vida da morfina é de 2 horas. Então, a partir de 2 horas, a morfina é de liberação rápida. A partir de 2 horas, a meia-vida dela, ou seja, ela reduz, ela atinge o nível plasmático, o mecanismo de ação, beleza? Depois, né, ela vai o quê? Diminuindo a concentração plasmática na metade do seu valor, depois dali. Então, por isso que a gente tem alguns medicamentos que são administrados de 4 em 4, de 8 em 8, de 6 em 6, justamente para que não tenha gap, porque entre uma tomada e outra se respeite, né? Por isso que falam que os medicamentos para dor têm que ser dados de horário, né? Senão a gente fica com picos e vales, e acaba saindo da faixa terapêutica do paciente. Então, para que todo fármaco, ele precisa saber, o que o enfermeiro precisa saber? Potência, que é a força, a quantidade do medicamento para produzir um efeito desejado. Aqui coloquei um exemplo para vocês terem ideia, então isso é muito importante. São grandezas diferentes, e que às vezes os enfermeiros confundem. Potência é a força, é a quantidade do medicamento para ele ter o efeito desejado, que é alívio da dor, por exemplo. Eficiência, não, é a capacidade do medicamento de produzir o efeito, ou seja, o objetivo dele. Ele é efetivo, foi eficiente ou não? Né? Não, esse medicamento é como água, não resolveu nada, então ele não foi efetivo. Né? E eficácia é diferente da eficiência na medida que leva em conta que quanto medicamento em uso no mundo real funciona bem. Muitas vezes o medicamento ele é eficiente em estudos clínicos, mas ele não é eficaz na sua utilização concreta. Então, a eficácia geralmente tende a ser menor do que a eficiente. Eficácia é aquilo assim, promoveu o efeito desejado e atendeu a necessidade do paciente, que é controle da dor. Isso é eficácia. Então, é muito importante, porque às vezes a gente fala, olha, esse medicamento não está sendo eficiente para esse paciente, ou seja, ele não está atingindo o objetivo esperado. Não, mas ele tem uma eficácia boa, porque esse medicamento atende muito bem, né, nas pesquisas clínicas, em protocolos, a esse tipo de dor neuropática, por exemplo. Tá? Então, são exemplos do dia a dia que, às vezes, as pessoas se confundem. Então, é muito importante a gente entender o quê? Esses conceitos básicos, porque muitas outras aulas que eu vou trazer aqui vai trazer mecanismo de ações dos fármacos, mas se a gente não souber o básico, o arroz com feijão, fica difícil de entender
a dinâmica, fica difícil de compreender uma prescrição medicamentosa de maneira geral, mas aqui é referente à dor. E eu tenho certeza que você, enfermeira, você quer sim ser um diferencial, você quer agregar valor. Muitas vezes eu vejo que falta um pouco de conhecimento, ou às vezes a gente esqueceu, são muitas informações, eu entendo, mas isso realmente é um divisor de águas que vai ajudar você a fazer uma melhor gestão farmacológica das drogas para o seu paciente que tem dor. E eu peço aqui para você, se esse conteúdo deu para te lembrar, te ajudou de alguma forma, compartilhe com um amigo enfermeiro, distribua esse conteúdo, né? E marque aqui, né? Salve aqui, compartilhe, coloque sua dúvida do que mais você gostaria de saber de prescrição farmacológica para dor. Muito obrigada e até a próxima aula.